Só chupando um pouquinho, vamos pra lá. Eu acho que eu tô no lugar, dele. Quer almofada? Eu puxei, irmão, quer almofada? Não, pra mim não Você precisa. quer, irmã? Irmã Rose? Não. Quer almofada? Você encostar? Eu gosto de me encostar na minha foto. É que aqui é o lugar dele. Não, e ele se enfia, eu não quero nem saber. Boa noite. Paz. Paz do Senhor. Que parecer. Tá escondida? Não, tô falando foco só. Muito úmido, né? Ah, chuvarada. Eu botei assim hoje para nós conversarmos sobre um assunto: quando é que Jesus Cristo fecha a porta? E essa passagem aí, ela fala de vários aspectos, né? De momentos em Cristo caminhando e falando, anunciando que Ele é a porta, que Ele bate na porta, e quem encontra Ele, que é a porta, entra e sai e tem livre acesso. Outro momento ele fala que quem bate na porta, e se ele bater na porta se ouvindo, ele, e dando oportunidades para ele entrar, ele entra, e ali ele faz morada e fica no coração, na morada do Espírito, na pessoa, né? Então é uma relação nossa com o Senhor. E nós aqui, sempre em nossos encontros, conforme o texto que eu coloquei ali também, uma outra frase, que igreja não é religião, ou ser religioso, não quer dizer que tu está na igreja, tu é um religioso, e que a igreja é um organismo vivo, que somos nós, e que se identifica nessa essência com Deus através da expressão do amor. Então nós vamos falar sobre qual é o momento que não temos esse acesso. Qual é o momento que essa porta é fechada, que você quer entrar e ela está interrompida, você quer passar e não tem mais acesso. E aí você quer se auto-justificar porque em certas ocasiões, em certos momentos da tua vida, tu fez tal coisa, tu esteve em tal lugar, tu estava no ambiente e agora tu precisava passar, tu precisava vencer, tu precisava que a porta se abrisse e ela se fechou. E ela foi fechada pelo Mestre, por Jesus. Então nós vamos ler alguns textos aqui para ter um melhor entendimento em relação a isso aí. E depois nós vamos estar meditando sobre esse assunto. A irmã Rose tem o seu versículo. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Essa mensagem de João, que Jesus está falando sobre o lobo e sobre o bom pastor, ele está fazendo referência que aquele que olhava, que entendia, que ouvia a sua voz, ouvia a voz do bom pastor, ele conhecendo as suas ovelhas e das ovelhas sendo conhecido, dizendo que eu sou o livre acesso, sou essa porta que vocês precisam ter acesso. Mas para isso vocês têm que ouvir a minha voz. O lobo veio para assaltar, para roubar, para enganar e vos levar para lugares diferentes daquilo que eu quero trazer, que é para perto de mim. E o lobo veio para afastar vocês de mim. Que são pessoas que se vestem como pastor e não são pastores, são lobos. E essa diferença nós temos que distingui-las no nosso raciocínio, ou se assim não for nosso raciocínio, pedir ao Senhor, através da sua graça, que nos revele pelo seu Espírito Santo. Irmão José. Mateus 25, 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas uma passagem aí
dos fins dos tempos, de uma parábola das 10 noivas prudentes e as 10 nécias, as que forem prudentes, de guardar e conservar aquilo que aprendeu com o Senhor, que era o bom depósito da fé, aqui simbolizando no óleo, que o óleo tendo a chama fica acesa e não se apaga, porque tinha as bodas e o noivo viria para estar, e elas tinham que estar preparadas para estar com o noivo. E elas entraram para as núpcias e 10 não tinham, foram sair para tentar buscar mais azeite e não encontrando. Quando chegaram estava fechado e não houve mais acesso para entrar, porque elas foram imprudentes na sua caminhada. Elas desconsideraram aquilo que aprenderam, não guardaram o bom depósito da fé. A chama se extinguiu. E aquelas que foram prudentes, conservaram e perseveraram até o fim, é no sentido que foram resgatadas, foram salvas, foram ao encontro do noivo. Irmão Celso. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O 20? Pode ler o 20 também. E o versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Nós temos um relato aí numa passagem do escrito de Apocalipse de João, escrevendo as 7 igrejas que estavam na Ásia. E quando chega nesse verso 7, 3:7, é a igreja de Filadélfia, que no sentido de todos os problemas que estava enfrentando, ela perseverou, e aí é uma confirmação do que aquilo que eu fecho, ninguém abre, e daquilo que eu abrir, ninguém fecha. Isso é a voz do Senhor falando. Então, o que nós relatamos nisso aí é que, no sentido literal, o Senhor da nossa existência é o que tem o poder para isto. É Ele o dono da vida e o dono da morte. É o que a nossa fé professa em Cristo. Só Ele tem isso. E nós temos esse acesso quando compreendemos isso nele. E esse acesso nos é dado pela graça que nos foi revelada pelo seu amor na morte de cruz. E quando aceitamos isto como uma passagem da morte para a vida, ele vem na ressurreição, nos resgatando para a vida eterna. Então essa é a fé. E nós é dado esse acesso quando no 20, lá o irmão leu, que agora ele bate e que tem ouvidos espirituais, que entenda, que ouça essa voz, para que abra o seu coração, abra o seu entendimento, para que ele faça morada. E essa morada agora existe uma comunhão perfeita desde o início, quando nós demos essa atenção à palavra do Senhor, para estar de uma forma perseverante andando após Ele. Ele fez uma promessa dizendo que na casa do Pai e teria vários lugares, e se não fosse assim ele já teria avisado, de que ele ia uma vez até o Pai e depois voltaria para buscar aqueles que tiveram o entendimento de guardar esse bom depósito da fé, para que perseverando até o fim fossem salvos, porque onde ele estivesse, ou onde ele está, o desejo é que todos nós estejamos com ele. Vou preparar-vos um lugar, e lá vocês estarão comigo. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou ter esse livre acesso e vou dar esse livre acesso a vocês, desde que vocês me compreendam e deixem eu fazer morada. Essa porta que se abre, essa porta que se dá acesso, são as nossas escolhas, são as nossas opções da nossa vida. A porta é um lugar de passagem. A porta é um lugar que nós temos o acesso para entrar ou para sair.
no literal da palavra, seria uma porta de ferro, de bronze, de lata ou de madeira, que ela traz dos antigos escritos, prefigurando um lugar que a gente possa encontrar e ali entrar e ficar. Aí se nós voltarmos lá em Gênesis, nós temos uma passagem em 7:16 de Gênesis, que Noé leva os animais, macho e fêmea, para dentro da grande arca, e depois a grande chuva, tempestade, e os animais estão dentro, e a família, 8 pessoas dentro da arca. Diz que a porta foi fechada pela mão de Deus por fora. Alguém quis entrar depois, não conseguiu. Porque não entenderam a mensagem que estava sendo dita, porque não quiseram. Porque isso fora a escolha daqueles que também entenderam para entrar. E os que não quiseram entrar, ficaram lá de fora. E a porta foi fechada e não pôde ser aberta. Então isso, agora eu vou complementar com uma outra passagem que está em Lucas, onde fala sobre a porta estreita, Lucas 13:22, e Jesus percorria cidades, aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Disse-lhe o Senhor: são poucos os que se salvam. E ele respondeu: tu porfia em entrar pela porta, isso, tu cuida por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e se cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e responder a ele: vou dizer, não sei de onde vós sois. Então vocês vão começar a falar: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado a nós nas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançardes fora. E virão do oriente, ocidente, do norte e do sul, acertar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros que serão derradeiros. Agora, o que isso quer dizer para nós nos dias de hoje, no sentido de falar de Abraão, de Isaque e Jacó, e que Jesus estava falando ali de uma parábola para que aquele homem entendesse que muitos perguntando sobre quem que vai ser salvo, que dificuldade é essa de ser salvo. E Jesus diz: olha, a porta é estreita, tu tem que deixar algumas coisas, tu tem que ser polido. Se tu não nascer de novo em mim, tu não conseguirá nascer de novo depois. Tu não conseguirá ter essa vida, não vai ter esse acesso a essa porta. E ele falou assim, como um pai de família. Um pai de família tem as pessoas dentro de casa, eles conversam, se alimentam, sentam à roda da mesa, mas muitas vezes esses filhos que estão à roda da mesa estão somente ali por um bel prazer junto com o pai, desfrutando daquilo que o pai está oferecendo e lhes dando. Mas só que o pai sabe no íntimo do coração do que o filho está maquinando e pensando sobre aquilo que é a herança. E do momento que o pai acolhe todos, e de uma hora para outra aqueles não querem estar com o pai e se afastam do pai, e depois o pai fecha a porta, porque eles estavam somente por uma questão de opção, desejo, vontade e concupiscência carnal. A questão era financeira, a questão era materialista. E não conseguiram mais entrar e estar com ele. E aí o pai: eu vos desconheço, mas eu estava contigo até agora, eu comia, eu ouvia teus ensinos. Sim, mas tu ouvia, mas não praticava. O teu coração sempre estava longe. A tua boca confessava, mas teu coração era impuro. Então isso aí está em Isaías, Jesus relata isso em Mateus também. Tu, com a boca, me confessas, mas teu coração está longe de mim. Então, nesse sentido aí, é que Jesus está falando. Que há muitos encontros, há muitos momentos da nossa vida, o que Jesus está combatendo sempre é a hipocrisia, a demagogia,
A principal coisa que tem no ser humano que afasta a nós de Deus é o pecado, certo? Mas um dos pecados piores que tem em relação a isso aí é a mentira. A mentira faz parte desses dois movimentos, ou três, que possa ter na vida do ser humano, que seria a demagogia, seria a hipocrisia, seria o falar e não cumprir, dizer uma coisa que não é, em verdades, estar dentro do ambiente para mostrar para os outros que está frequentando, fazendo peregrinações e votos e indo constantemente a lugares, ambientes, a geografia, dizendo que é um criterioso dentro da religião. Mas na verdade, ele não conhece a Cristo e nem anda no seu caminho. No primeiro momento que tiver algo falando sobre Cristo e falando sobre o homem que é o seu líder dentro da sua religião, ele defenderá o líder da religião e não defenderá Cristo, o andador que andava na margem do mar da Galileia. Aquele homem simples, puro e verdadeiro que combateu a hipocrisia, a mentira e os religiosos. E quando nós falamos isso, quem ficar achando que vai enganar ao Senhor com a sua demagogia, com a sua hipocrisia, ele vai ficar do lado de fora. E ficando do lado de fora, ele vai ficar com raiva, vai ranger os dentes, dizendo que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estive lá tantas vezes e agora eu não participo da ceia. A ceia redentora com Cristo sentado na mesa em Sião, na nova Jerusalém celestial. Essa porta vai estar cerrada, não vai dar acesso, vai estar fechada. Nesse momento essa porta vai estar fechada. Você não vai ter acesso. Porque você passou toda a sua vida só na hipocrisia, na demagogia, dizendo que fazia isso, que nem aquele fariseu que batia no peito dentro do templo, que eu estou aqui, eu pago meus dízimos, eu ajudo a fulano, a ciclano, se auto-vangloriava e quando dava oferta queria que tocasse trombeta para ele, para mostrar para os outros que estava dando uma oferta de maior volume, para aparecer. Então, na verdade, aquele outro que era o publicano, que era o pecador, porque pecador todos nós somos, mas aquele reconhecia que era um miserável pecador, nos fundos do templo, sentado no último banco, dizendo, eu sou miserável pecador, não levanto os olhos para o altar, porque não sou merecedor disso e tenho vergonha de estar nesse ambiente santo. Agora, muitas pessoas frequentam ambientes que é denominado para ser santo, cheio de maldade no coração, somente para dizer que estão naquele lugar, para agradar um grupo de pessoas, mas enganando aquele que é o Criador. Eu acredito até que essas pessoas não acreditam em Deus. Até creio que elas não creem em Deus. Porque se crescem, elas não faziam isto. Olha, eu estou enganando aquele que eu digo que é o Criador. Eu estou fazendo coisas a qual tudo está patente aos olhos de Deus. E o Senhor da minha e da tua existência vê e sabe de tudo isso. No entanto, o nosso comportamento é totalmente contraditório. E quando nós falamos de maus hábitos, de vícios que estão instalados no seio da sociedade, e está dentro das reuniões dos grandes templos congregacionais, qualquer um, porque o bem e o mal está em todos os lugares, está dentro de uma catedral, está dentro de uma casa pequena, está na choupana de barro, está dentro de um condomínio fechado de luxo, está nas favelas. O amor, o ódio está em todos os lugares. As coisas que acontecem aqui acontecem em todo lugar. O comportamento do ser humano está espraiando pelos lugares os maus testemunhos das pessoas, que a ilicitude é uma coisa que virou moda em nosso tempo, hoje, no contemporâneo. E isso acompanha de tempos em tempos. Agora, a parte espiritual nossa, que seria o crescer espiritual para chegar até Cristo, é do entendimento dentro da simplicidade do Evangelho que é ensinado nele, na pessoa dele, para que possamos compreender isto dentro de uma virtude que nos é concedida pela misericórdia do Senhor, da sua graça que chegou até nós e invadiu nossos corações, porque nós ouvimos a voz e Ele está fazendo morada em nós. E se Ele faz morada em nós, nós queremos fazer morada com Ele. Muitas vezes nós estamos num lugar, mas o lugar não está em nós. Tu ouve, mas tu não pratica.
Tu faz votos somente para satisfazer a tua carne, para mostrar para alguém que tu fez. Mas na verdade teu coração está longe daquele que tu professa a fé a qual tu não tens. Somente tu está fazendo uma barganha, e o nosso Deus, a qual nós servimos, não é um senhor de barganhas. Antes mesmo de tu falar alguma coisa, ele sabe. Antes mesmo de tu nascer, ele sabia quem tu era. Então, tu não, desta forma, dessa natureza, que eu creio em Deus. Nós cremos assim. E dentro dessa simplicidade, aquilo que tu coloca como que se fosse difícil para ser salvo, é você mesmo que está dificultando. Não é Deus. A facilidade, o livre acesso que tem em encontrar-se com Cristo, que Ele é a porta de livre acesso que dá essa exatidão da salvação nele. Agora que nós falamos dessas portas, que as pessoas pensam em portas aqui, materiais, aqui nesse plano terreno, muitas vezes elas se fecham, muitas vezes elas se abrem, de acordo com a circunstância do nosso movimento e da nossa opção terrena também. Agora, se tu vive numa dimensão espiritual, mesmo sendo terreno, tu compreenderá que muitas coisas que acontecem do momento que fechou aqui é porque abrirá-se-á uma outra melhor. E tudo tem o seu tempo determinado para aqueles que palmeiam essa terra, segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Quando eu conheço Cristo na mente dele, em oração. E nós conhecemos Cristo na mente, que é a mente dele em oração, quando nós atingimos um ápice espiritual, no sentido de que eu sou um miserável, eu sou um pecador, mas ainda consigo entender e compreender o chamado e a voz dele, quando ele vem e fala comigo mansamente e humilde, cheio de amor e de graça, para mim e para você. Porque o Senhor diz, Pai, todo aquele que o Senhor me der, eu não lançarei fora, todo aquele que o Senhor me der, ele vai ser salvo. Mas o mundo anda perdido aí porque existe muita hipocrisia, muita mentira e muita falsidade. As pessoas estão percorrendo os caminhos para estar em tronos, vangloriar-se, estar com holofotes, estar em lugares chamados lugares altos para eles, mas entrando e chegando naqueles lugares através da falcatrua, da mentira, da hipocrisia, da falsidade e do estelionatário. Estão chegando nesses lugares através da corrupção, do desvio de conduta, e eles ainda botam um crucifixo, imagem dentro dos ambientes e colocam um crucifixo pendurado no pescoço dizendo que são religiosos, mas mentem, hipócritas. Então falam com a boca, mas o coração está muito longe, está cheio de maquiavelismo dentro, uma névoa de terror e de bandidagem. E depois vai estar com raiva, resmoendo, falando, pô, eu fiz tudo isso, agora não mereço. Pô, mas tu fez tudo enganando. O que adianta eu pegar e ajudar uma outra pessoa tirando de outra pessoa? O que adianta eu dar acesso a meia dúzia de pessoas, desfavorecendo 100? Então essa maneira que o homem hoje se está se contaminando em todos os meios na sociedade, querendo se auto-justificar, dizendo que eu fui, que eu estou e que eu faço, na verdade, ele está fazendo totalmente o inverso daquilo que deveria fazer, se em Cristo, professando a fé, deveria agir. Então, com a boca fala e coração longe. Então essa porta sempre vai estar fechada. Para quem age dessa forma e dessa natureza vil de homem que diz que crê com a boca, mas o coração não aceita a morada de Cristo. E se não aceita estar com Cristo dentro de si, não aceita estar com Ele depois. Então a vida para esses é só essa aqui. Não tem o depois. E para quem pensa assim, dessa forma, somente nesse plano terreno, eu falo como Paulo. Seria o homem mais miserável da face da terra se não cresce na ressurreição. O nosso movimento, as nossas ações ou omissões, ou atos que a gente faz ou deixa de fazer, nós estaríamos perdendo tempo.
Nesse momento aqui de encontro ao qual nós estamos, falando para vocês e nós alimentando de nós da palavra que é falada, nós estaríamos perdendo tempo. Poderíamos estar fazendo qualquer coisa, menos falando da palavra. Mas nós cremos nesse verbo encarnado, Jesus, o Senhor da nossa existência, que Ele está batendo em muitas portas, mas muitos não estão querendo dar lugar. Está sendo anunciado em todos os cantos, em todos os lugares, nos gestos, dentro da simplicidade de uma criança. E quem não se comparar como uma criança não vai entrar no reino dos céus. A porta para as crianças estão sempre abertas. Então, se nós começarmos a pensar melhor e agir como verdadeiros cristãos, entenderemos Cristo e andaremos com Ele e estaremos com Ele sempre. E a porta que Ele abre, ela será aberta para nós. E aquela que Ele fechar, será fechada e ninguém vai abrir. E Ele fala ainda em Mateus 16, 18, que Ele fala nele: tu é Pedro, Petrus, pedra pequena, pedregulho. Sobre esta pedra, sobre mim, sobre essa pedra, eu sou essa pedra fundamental de esquina. Sobre mim eu vou edificar a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Daí algumas pessoas começam a falar isso em todos os ambientes. É em mim e em você. Não é numa geografia nem num CEP. É em mim, em você, em Cristo. Quem está em Cristo, as portas não vão prevalecer. Porque quem está em Cristo está na rocha firme, alicerçado à sua fé. É basicamente isso aí. Que Deus abençoe a vocês, a nós todos, e que tenham esse discernimento, essa compreensão na pureza do Evangelho em Cristo Jesus. Dentro da simplicidade, sem a questão da religiosidade, mas na pureza da santidade, na esperança da vida em Cristo. Se não fosse assim, como dissemos antes, seria... Amém? Amém. Algum complemento? Da minha parte, pelo que eu ouvi, assim, né, que a gente vê, eu espero que cada vez mais a gente possa ter sabedoria e inteligência, né? Porque quando eu me reporto, por exemplo, lá em Jó, no capítulo 28, no versículo 28, que fala que Deus, né, diz aos homens aonde encontrar sabedoria, e a sabedoria se encontra em temer a Deus, quer dizer, respeitar, acatar a palavra, fazer o que Deus manda, e a inteligência ou a compreensão em a gente se afastar do mal, né? Deixar o mal, o pecado de lado. E que nós possamos cada vez mais ter essa inteligência, né? E essa sabedoria de Deus, né? Para que a gente possa sobressair e sobreviver e o mal não fazer nenhum mal a nós, né? Quer dizer, o inimigo, no caso, né? Inimigo das nossas vidas, né? Adversário. Verdade. Que mesmo nós criamos, né, muitas vezes, né? Irmão José? Tá bom? Um arroz? Acho que tá bem claro na palavra. Aqui para você. Quer falar o que você falar? Não. É tímida. Eu vou dar um tchauzinho ali para as pessoas. Você ouviu, vai com um cachorrinho de um lado e pro outro. Depois a gente vai fazer a oração. Vamos pra lá. Tá. Ai, ai. Deixa eu levantar aqui. Sabrina Benck, Marinês Silva, Gislaine Silveira, certinho, outro para ti, Marisa Rodrigues, Marília Neukirchen, Ezequiel, Mariângel. Um abraço, beijo no coração de todos vocês aí, que mais outras pessoas que já passaram ali. Nós vamos estar orando, agradecendo esse momento de nossa reflexão do nosso encontro da semana que nós passamos. Desce. Vocês não podem escutar os cachorrinhos lá fora que vocês querem fazer